Ó, então me pediram aqui. Enfim, eu não sou um bilionário, um tycoon, mas eu sou um sobrevivente. Eu sou uma pessoa que tem feito alguns negócios bons e outros ruins. Alguns porque eu não segui essas regras, outros porque eu confiei demais. Enfim, e a questão de confiar demais, você tem que tomar cuidado também, porque quando uma pessoa ganhou autoconfiança e você acaba acreditando demais em tudo, ou seja, por exemplo, você fechou um contrato e dentro daquele contrato você começou a gastar mais do que devia, ou viver demasiadamente apertado também, você não aproveita as oportunidades. Então você tem que ter um feeling, e essa intuição ela é muito importante para você saber dia após dia quando pode ser o teu último dia naquele lugar. Isso é muito importante, intuição, feeling, isso é extremamente importante. E para saber se estão jogando com você, se estão fazendo um jogo sujo, até para saber onde isso pode parar, né? Então, o que eu tenho percebido durante todos esses anos, especialmente contratos na Alemanha, na Espanha, Itália, Dinamarca, todo lugar. As pessoas, para te atrair, elas te prometem mundos e fundos. Na hora H, a coisa é diferente. Sempre assim. Outras, elas cumprem até o que fizeram, mas até o momento em que percebem que você tá na mão deles, tá dependendo deles. A partir do momento que eles veem que você tá na mão, eles começam a dar o louco, a não te responder mais, a não manter contato, e só vão começar a cobrar. Isso é muito importante, para você saber em que ponto você tá e qual é o momento certo em que o galo já cozinhou, que é o momento de ir embora. E deixar, abandonar, se você tiver que abandonar o negócio, abandonar sem olhar para trás. Muitas vezes eu fiz isso. Quando eu vi que em algum momento eles iriam me prejudicar, ou que estava correndo algum jogo de interesses que queria beneficiar um ou outro lá, eu dei um jeito de já negociar com outras pessoas e cair fora daquele lugar e ir para outro lugar. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque nessa vida você vai entender uma coisa. Tem pessoas que se simpatizam por você, tem pessoas que gostam de você. Mas quando entra conflito de interesse, meu amigo, veja, eu respeitava demais os alemães. Mas a partir do momento que eu conheci alguns, quando você está em situação de que está competindo com eles, por exemplo, os caras trabalhavam super bem, mas jogam sujo, pior do que prostitutas. Uma empresinha de um pueblozinho na Alemanha. Pueblo idílico, de um dorf, né, de um povoado idílico lá. Gente branca, de olhos azuis, tal, aquele negócio, perfeccionista. Enfim, admirava 100%, até conhecer os caras e trabalhar com eles. Mas eles não são um caso isolado. Já tive centenas de outros casos assim. Mas aqui, em real, na Alemanha, eu vi isso, como a coisa funciona. E não muda. Então, assim, confirma muita coisa do que Maquiavel escrevia sobre as pessoas. Quando você entra num conflito de interesses, onde o cara tá lá tendo que trabalhar 20 horas por dia para poder sustentar uma mulher que torra o dinheiro dele como louco para comprar um Audi caro ou para comprar uma casa cara, e o cara fica que nem um escravo dela, ele vai destruir qualquer um que tiver no caminho para conseguir aquilo. Ele é um psicopata, ele é um doente mental, e ele vai destruir qualquer um para manter aquele padrão de vida, para ele não perder a dominatrix dele. E a dominadora dele vai fazer o que for impossível. Ela vai largar ele na primeira oportunidade em que ele perder o status dele. Por que você está perdendo esse status? Então trabalha mais, faça alguma coisa. Ela vai apertar o cara no talão. E se por alguma outra coisa botar um cara lá para economizar custo e tal, para tirar aquela empresa de lá, o que ele vai fazer? Ele vai fritar você. Eu trabalhei com filho da puta assim, cara. Entendeu? Eu trabalhei com um grupo de filhos da puta assim. Entendeu? Então, e alemães jogam pior, mais sujo do que o Schumacher. Você vê o cara comemorando, você tá torcendo pelo cara porque o cara tá comemorando lá, mas você não sabe a quantidade de traquinagem de jogo sujo que o cara tá fazendo nos bastidores para fritar outras pessoas. É um sistema imundo, podre, onde jogam sujo e jogam com integridade, jogam com a honra, e o ser humano não vale absolutamente nada. Então você tem que entender que no mundo dos negócios, legal, se a pessoa está te tratando bem, está usando algumas coisas boas, aproveite. Seja sedutor, seja um cara que trabalha com essa questão da emoção, da inteligência emocional, da inteligência social. Saiba, né,
mas tem esse controle, tem esse autocontrole. O autocontrole reside aí. O autocontrole não é você surtar por qualquer coisa. Porque você, às vezes, você foi tão amável com uma pessoa, foi tão bom com uma pessoa, e de repente vê tudo dando errado, e aí você vai surtar e fala, puta, mas eu não tenho autocontrole. Não, o autocontrole é você saber até onde para. Até onde você deve parar com o tratamento bom, até onde você tem que ser racional, até onde você tem que ser emocional. Tá entendendo? Porque muitas pessoas fazem negócio e se apegam demais. Veja, eu amava demais mesmo. Eu, quando eu gostava de alguém, gostava mesmo. Hoje eu tenho que perceber o seguinte, não é pela benevolência, apesar que eu sempre preguei essa frase, sempre segui essa frase por algum conceito, mas eu acreditava sempre no ser humano. Quando você começa a ver as coisas, que a coisa não é assim, meu amigo, que tem gente que vai te matar por 10 reais, e não é o trombadinha que te mata por 10 reais, isso é apenas a face mais cruda, mais estúpida da sociedade, é o cara que não tem inteligência nenhuma, é o cara que nunca conseguiu um trabalho na vida, é um fracassado, é um loser total, é um merda total. O cara que vai te matar por 10 euros, ou o cara que tem uma condição de desespero absoluta, vai te matar por 5 reais ou por 10 reais. Esse é o cara que tá numa condição de desespero absoluta, é um bosta, total. Ou fracassou na vida, ou aconteceu alguma coisa com ele. Mas tem gente, cara, que tá brigando por contrato, onde os caras estão ganhando 4 ou 5 mil euros de ajuda de custo e 150 euros a hora. Esses caras, eles vão comer o cu da própria mãe. Esses caras vão comer o cu da própria mãe para manter o status dele. Então você tem que saber como oferecer coisas para eles. Você tem que ser útil para eles e ao mesmo tempo não dá tudo. Nunca dá tudo. E ao mesmo tempo representar um perigo para eles, caso eles façam alguma coisa para você. Ao mesmo tempo você tem que representar um perigo. Eu soube que alguns projetos comentam de mim muito, que eles pensam que eu represento um perigo para eles, porque fizeram maldade e deixaram rastro, e que a gente não esquece. Realmente a gente não esquece, mas eu não vou fazer nenhum mal para a integridade física de vocês. Claro que na primeira oportunidade que eu puder me vingar de vocês, eu vou me vingar. Eu vou foder vocês, eu vou expor vocês. Porque vocês têm medo de serem expostos. Uma coisa que eu percebi é que o maior medo de vocês não é que eu vá aí e exploda o prédio da Claro ou faça qualquer merda. Vocês, é isso que eu falava dele, tá confirmando. Não, eu não sou desse tipo de gente. Mas eu vou expor o teu caráter. Porque você aponta um dedo pra mim, mas tem os 5 apontados pra você. E eu tenho coisas muito piores de muitos de vocês aí que estão em Claro, em Siemens do Brasil, em muitas coisas. Gente suja, gente sórdida, gente realmente suja, que come o rabo da própria mãe, ejacula dentro do rabo da própria mãe, para poder, para poder conseguir algumas coisas. Gente sem ética e sem caráter, são os que pregam ética e caráter. Como detectar essas pessoas? É claro, no dia a dia de trabalho. No dia a dia de trabalho você vai detectar, mas eles são sutis. Muitos deles são sutis. São pequenas ações que eles vão fazendo em que você fala, puta, esse filho da puta é sujo, cara. Por que, por exemplo, o cara, você foi contratado para você fazer uma otimização de rede. E aí o desgraçado vai ter que colocar para você gerar scripts para fazer um rede commander. Ou se você tá lá e ele não te treina, porque você tem que receber um treinamento inicial. Você tem que receber um treinamento inicial em qualquer atividade que você vai fazer. Você tem que receber um treinamento 1, 2 ou 3 vezes. Então os filhos da puta te contrataram, tiveram um gasto imenso para te contratar. Você tá lá dentro e aí o demônio vai lá e te joga um monte de merda e você tem que se virar com aquilo. Imagina num tempo em que você não tinha ChatGPT, em que você não tinha Claude, em que você não tinha o Grok, em que você tinha que se virar sozinho. E eu vivi esse tempo. Eu vivi esse tempo onde eu fazia entrevista técnica. Às vezes eu entendia 10% do inglês que estavam falando comigo. E eu me virava e conseguia fechar contrato com aquilo, com 10% do inglês que eu entendia. E a mesma coisa aconteceu com o alemão, a mesma coisa aconteceu com o italiano, e a mesma coisa aconteceu com vários outros idiomas que eu tive a oportunidade. Até com o russo. Então, assim, eu vou dizer, Bliet, suca, entendeu? Animal de merda. Então, filho de uma suca, entendeu? Então, assim, tem gente suja, cara. E veja só, o pior, eu passei por a pior situação, que foram terem me colocado com policiais sujos. Não é qualquer policial federal, meu amigo.
O policial, o guardinha de trânsito, o máximo que ele pode fazer é te mete um BO aqui, ou coisinha mínima, sabe? Coisa pequena. Tá, te pode foder, tem policial aí no Brasil que te põe droga nas coisas, ou te põe um pendrive maroto aí com fotinha de criança, que é assim que a Polícia Federal do Brasil faz. Te coloca um pendrive do malandro, hora do capeta, né, Polícia Federal? E joga um pendrive malandro lá um pendrive do malandro, um pendrive do Sérgio Malandro lá do Paulo Jalasca, 1,80 m de palmito na Salmoura até o talo, gata. Aí o cara joga uma merda lá, não, fodeu com ele, assassinato tem reputação. Ou seja, não existe, ou seja, existem dúvidas, ó, porra, num país onde você condena uma pessoa por passar batom numa estátua, cara, isso você não pode levar a sério um país desse, cara. O judiciário de um país desse. Você não pode levar a sério uma polícia de um país desse. Uma polícia onde você está denunciando durante anos que está acontecendo, você mostrando provas, assim, ó, o cara está planejando ataques em escolas e tudo mais lá, mostrando provas, os caras não faziam nada, tudo porque o objetivo era tentar me incriminar. Veja, me colocaram no alvo desse tipo de gente, cara, e eu sobrevivi isso aí. Por quê? Porque eu, muitas vezes, apesar de eu sou um ser humano, eu não sou um reptiliano como uma Miriam, eu não sou um reptiliano como um Flúvio, como esses caras que são, na minha opinião, são demônios encarnados. São demônios encarnados, cara. Por isso que eles estão frios dessa maneira, porque eles sabem que o projeto deles não é nesse mundo, é num outro mundo. São seres do inferno que subiram que emergiram pela Terra, ou pela Atlântida, ou pelo caralho que seja, entendeu? Estão aí. Ou se converteram neles, eu não sei. A gente nunca sabe, mas eu sou um ser humano simples. E como que um ser humano comum como eu sobreviveu durante todos esses anos dessa forma? Você tem que entender que você é um ser humano em primeiro lugar. E que você é limitado. Que você é muito limitado. Você tem que pedir clareza pra Deus aí que tá lá no céu, cara. E falar assim: eu preciso vencer esses inimigos pra poder fazer a tua vontade. Eu preciso destruir. Mas ele vai falar pra ele. E Deus tá lá. Porra, eu sou Deus, quem que é você? Eu sou uma criatura que você criou. E quero ter a chance, pelo menos, de fazer algo. Porque eu não quero passar em branco nessa porra dessa terra. Eu não quero ser presidente ou tal, essas merdas, ou ser um policial ocupando um cargo importante, porque todos esses que chegaram nessas posições fizeram da forma mais suja, imunda, imoral e hipócrita possível. Todos, absolutamente todos. Veja como trabalha a polícia da Inglaterra lá, que algema um cara simplesmente porque o outro que esfaqueou ele, acusou ele de racista, deixou o cara algemado, sangrando e morrendo. Veja, ou mataram o Jean Willis lá, ou Jean Willis, ojalá que fosse, mas enfim, o Jean Charles, né? Jean Charles, lá na Inglaterra, no metrô, simplesmente que entraram no metrô, que é brasileiro, e fuzilaram o cara lá. O Lula foi lá e abaixou as calças pra Rainha Elizabeth e assim, a véia meteu o cinta-pica no cu dele. Entendeu? Polícia mais podre desse mundo que é a polícia da Inglaterra. Que inspirou a do Bostil, do Brasil. E o Brasil, como sempre, se supera nessas coisas. Quando é podridão o negócio, meu amigo, entendeu? Fala, não, a gente é melhor. Aqui é a tierra de la fornicación. Te jodes. Aqui é a tierra de la fornicación. E assim se superam qualquer coisa. Os espanhóis ficam admirados com o que vocês fazem. Então, assim, falam demais. É porque, na verdade, quem paga o pato é quem vai trabalhar honestamente lá no Brasil, aqui na Europa. Porque o cara que vem trabalhar honestamente como eu, o que ele é visto? O brasileiro é malandro, o brasileiro é picareta, o brasileiro vem dar golpe, né, o que falam. Então você vem trabalhar honestamente, vem querer trabalhar, para cobrar no final do mês, ou para cobrar daqui a 3, 4 meses, quando você é autônomo. Ou até mais, dependendo do caso. E aí os filhos da puta lá no Brasil, que fodem todo o sistema, né, policial federal, que fica viajando com o dinheiro do Estado, dando palestra que não serve para limpar a bunda, que não serve para absolutamente nada, entendeu? Aspone mesmo, assessor de porra nenhuma, bando de jerk-off mesmo, sem limite. O que acontece? Eles viajam para todo lugar, torrando teu dinheiro, e aí, agora não, eu só tenho uma relevância. Que relevância você tem? Você é um Zé Ninguém, você é uma Maria Ninguém, você é algum idiota com poder, é a síndrome do pequeno poder exponenciada, entendeu? Psicopatas, doentes mentais mesmo. Mas é você que paga o pato. Né? Enquanto o outro vem se prostituir aqui, mulher boa que vem fazer a vida bem, paga por gente que vem se prostituir. Às vezes, homem bonito, cara, de uma aparência tal, porra, vai pra Itália, vira travesti pra se prostituir. Nada contra a opção sexual nem nada, mas muitos
Veja, se eu tivesse 1%, eu repito isso sempre, que me acusam de barbaridades aí. Se eu tivesse 1% desse lado, me acusam de barbaridades por eu criticar o caráter sujo de algumas mulheres pilantras que vêm dar golpe aqui. Ou em qualquer outro lugar. Me acusam de eu não gostar da fruta. Vamos tomar no cu de vocês, seus arrombadas. Aí tem uns caras que por necessidade viram travestis. Ou viram mexer, vão transar com um homem. E aí o cara passa a gostar do negócio, ou passa a educar a mente daquela forma. Veja, uma pessoa que Deus planejou ele para ter uma família, para ter uma... Sabe, uma pessoa que Deus planejou ele para formar família e tudo mais, cai numa condição dessa, entendeu? E simplesmente, veja, algum empresário filho da puta desse que ganha bilhões investe em algo para recuperar esse tipo de gente? Não. Aí a Associação Wilson Delara, aí a Associação... Ajuda esse tipo de pessoas? Vocês ajudam esse tipo de pessoas? Vocês deveriam pegar o que vocês roubaram do Rogério Gaspar, ou melhor, herdaram, né? E investir num tipo de associação desse. Entendeu? Para ajudar vítimas de pedofilia do sexo masculino. Entendeu? Que ele fez muito disso. Entendeu? E eu não tô aqui querendo atacar o cara publicamente, depois de morto ou qualquer outra coisa. Mas eu tô falando aquilo que eu vi. Aquilo que vivenciei de alguma forma. Entendeu? E eu tô jogando essa merda no ventilador porque eu quero ver o circo pegar fogo mesmo. Eu tô aqui pra jogar. Eu tenho dossiês aqui tão poderosos, cara, que vocês vão tomar no cu. Porque assim, eu tô falando sobre gente interesseira nessa internet. E vocês são assim. Vocês fizeram o diabo pra ganhar o dinheiro que vocês ganharam. Vocês fizeram o diabo pra gozar com a pica dos outros. Pra pagar de esportista, né, dona Paula lá nos Estados Unidos. Pra pagar de esportista, pra andar de Mercedes 600 SL V12. Ai, o Emerson tá com inveja. Que inveja, cara? Meu amigo, inveja, cara, de algo podre, cara. Vou ter inveja de algo podre, cara. De algo que não se sustenta. De algo que é construído na podridão. De algo que é construído na merda. Eu não tenho inveja de nada. Eu uso como referência. E a vida, pra mim, o que vier é lucro. Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu superei, a vida, o que vier é lucro. Se eu amanhã andar com uma Ferrari V12, cara... Eu sei que daqui a 10 anos essa Ferrari V12 não vai valer nada, já tem outras coisas que superaram, entendeu? E pra quê? Meu amigo, olha a natureza, olha que coisa linda que Deus criou, cara. Eu vou ficar me preocupando com Aston, com Martin, com todas essas merda, cara. Veja, o tal do Stroll lá tá investindo bilhões naquela equipe de merda dele lá, e até hoje tá só jogando dinheiro fora, só pra andar investindo bilhões pra andar em último. Contratou o melhor engenheiro do mundo, o cara que matou Ayrton Senna, né? Na verdade, diga-se de passagem. Mas contratou o engenheiro mais bem sucedido do mundo para poder construir o carro que está andando em último. Um piloto excelente, que na minha opinião o Fernando Alonso é melhor do que qualquer outro piloto que está aí. Inclusive mais do que o Max Verstappen. Fernando Alonso é foda, cara. Fernando Alonso é foda, ele é o cara. Entendeu? É nível Senna, nível Senna. Nível Senna, nível Piquet. O Fernando Alonso é nível Senna, nível Piquet, cara. Se ele entrar na pista com o Max Verstappen num carro de mesma condição, ele ganha. Não tô nem falando do lacrador lá da Ferrari. Aquilo lá é uma fraude construída. Total. Mas você já tá mudando de assunto para outro. Então, assim, tudo. Você tem que entender os jogos, a dinâmica dos jogos dessa vida. Para você fazer negócio nessa vida, você tem que saber o momento certo de entrar e o momento certo de sair. Impessoalidade total. Eu recomendo vocês lerem muito Estratagemas da Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer, o Manual da KGB, Poder de Negociação do FBI, que eles fazem. Mas, cara, veja, tem muita gente que vem pescar informação de você. Você tem que saber até o momento que você tem que levar essa pessoa no gogó e o momento que você tem que cortar ela de vez. Você tem que cortar, absurdamente. Tem que ser impessoal. Eu sou extremamente impessoal. Imprevisível. Imprevisibilidade. Você tem que manter um nível até certo momento. Se vê que a pessoa tá te tilhando, ou que ali você não vai arrancar mais nada, pula fora. Pula fora. As mulheres fazem isso. As mulheres fazem isso com um cara que elas veem que, puta, esse cara não vai render mais. Esse cara já não tem mais futuro. É melhor pular fora. Todas elas fazem. As mulheres desenvolveram isso por um instinto de sobrevivência a vida inteira delas. Aprendam com as mulheres. Porque eu sempre tive essa... apesar de que não acreditei 100%, eu não acreditava que alguma mulher podia me amar por aquilo que eu era. Eu acreditava que alguma mulher poderia me amar. Olha que ingênuo que eu era, né, cara? Que alguma mulher poderia me amar pelo que eu era.
Mas eu entendi, isso não é nenhuma crítica, não é nenhum ataque às mulheres. Que mulher não ama, mulher se interessa. Mulher não se conquista, mulher se negocia. E não é tirando o lado humano de vocês, mulheres. Muito pelo contrário. É uma questão de sobrevivência. Não é atacando vocês, é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência pessoal. Que você tem que ter isso em mente para você poder sobreviver nesse mundo. Senão você não vai conseguir sobreviver nesse mundo. Eu vejo, eu tô desperdiçando 20 minutos da minha vida aqui nessa merda para que você entenda, você que é um homem bom, entenda. Você não precisa, por exemplo, que nem um amigo meu que eu falei aqui, o cara é engenheiro aí, tal, se decepcionou com as mulheres e agora tá saindo com travestis. Cara, se ele não gostava daquilo, uma hora ele vai entrar em choque. Se o objetivo dele era formar família e ter uma pessoa e ter uma mulher, uma hora ele vai entrar em choque mental. Eu já falei isso pra ele. Você vai entrar em choque mental, cara. Mas você faz o que você quiser. A gente tem uma certa conversa e tal. Vejo que o cara, né? Mas enfim, o cara tá com... Enfim, deixa ele. Entendeu? Já passou por certos traumas da vida e outras coisas, então... Cada um é cada um, né, cara? Você fala e a pessoa segue se quiser. Ela é livre, ela tem livre-arbítrio. Você não pode discriminar ela, você não pode fazer nada. Entendeu? Então, deixa a pessoa agir. Agora, se a pessoa... Tô falando o seguinte, se a pessoa não era o objetivo da vida dele, ele não tem que seguir esse caminho. Porque se o objetivo dele, por exemplo, que nem eu falei... Porra, se eu gosto... Se o objetivo é ter uma loira de olhos azuis e eu tô com uma morena, porque essa pessoa tá me ajudando muito nessa vida, porque é uma relação além da beleza, entendeu? Que além da beleza, é uma relação além do teu interesse físico, é uma relação além de tudo, porque essa pessoa tá contigo porque ela te dá aquilo que essa pessoa que você deseja não pode te oferecer. Por exemplo, você deseja uma Ferrari, mas uma Ferrari você não pode andar numa rua esburacada. Uma Ferrari você não pode entrar numa área rural. Então o que você faz? Você compra um Jeep, ou você compra um Seat. Um Seat Toledo, Leon, daqueles antigos que eu tenho. E esse aí entra em qualquer buraco, meu amigo. Entra em qualquer buraco. É um carro que você não deseja. Você deseja pela robustez. Você deseja estar com ele pela robustez, por você estar por lá, tem um certo conforto de dirigibilidade e o conforto da previsibilidade, porque se der algum problema você conserta e é conserto barato. Agora, uma Ferrari você deseja pra caralho. Puta, eu quero isso aqui, porque todo mundo vai ficar olhando. Eu posso dar correndo uma autobahn, tantos por hora. Mas se quebrar um parafuso ali, vai ter que custar o rim. Quebrou um parafuso ali, vai ter que custar o rim. E você para no mecânico, aí você vai começar a chorar. É a mesma coisa com aquela mulher que você deseja profundamente. Aquela mulher bonita. Ela vai te dar um dor de cabeça violenta. Algo que você nunca mais vai se esquecer na tua vida. Então, ou você tem muito dinheiro para investir nisso e falar assim, não vale a pena. Ou, meu amigo, você tem muito dinheiro e quer voar mais alto, você se afasta disso. Ou você tem que falar assim, pô, peraí, eu vou andar com essa loira, eu vou pagar para ela tanto, vou alugar ela por tanto, e ela vai me dar uma visibilidade maior. Porque tudo nessa vida é interesses, eu tô fazendo... Você tem que ser bem psicopata mesmo nessas horas. Você criar aquela imagem para as pessoas te admirarem e tal. Você anda com aquela mulher linda e tal. Você fez a tua imagem, tá ótimo, maravilhoso. E depois você descarta ela. Infelizmente a vida é assim, a vida é cruel. Mas se uma pessoa que não tá te agregando nada na tua vida, que só tá te tirando dinheiro, que só tá te afundando, que só tá dependendo de você, cara, vou ter que ser sincero pra você, cara. Entendeu? Pagou a taxa, vai embora. Entendeu? As ucranianas fazem isso com os homens aqui, cara. Elas vêm aqui pra Europa, entendeu? Eu já vi centenas de casos. O cara pegou uma, cara, e a mulher pisou nele, levou tudo dele e mandou ele tomar no cu. Não tô generalizando, não tô desprezando as porradas, mas algumas que vieram pra cá, cara, pô, as mulheres são espertas, meu amigo. Elas são espertas, elas aprenderam e realmente, cara, velho. E tem gente comemorando em festa enquanto os caras estão morrendo na guerra. O cara morreu na guerra e a mulher casou com outro cara aqui. E até formou família. O cara não tinha nada a ver com ele. Era o cara, acho que era um indiano. Casou com um cara indiano. E deixou o marido dela, morreu na guerra. Então assim, cara, sinceramente, eu não tô querendo tirar a tua humanidade, não tô querendo tirar o teu caráter de ser humano, perder esperança nas pessoas, que realmente você perde fácil. Mas ser mais racional, ser mais consciente. Porque nessa vida você pode ser traído por qualquer um.
E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Mas você também tem que saber reconhecer quem te valoriza e quem te ama. E quem tá realmente do teu lado 100%. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito honesta nesse ponto. E quem reclama de mim é porque cagou no pau comigo. Se você cagou no pau comigo, você tem motivo para reclamar de mim um monte. Porque eu vou te foder 10 vezes mais. Na primeira oportunidade. Inclusive esses merdas aí que estão falando de mim. Aí, na melhor hora eu vou expor vocês. Quem são vocês? E aí, meus caros, vocês vão chorar muito. Vão chorar lágrimas de sangue. Mas isso é por um tempo. Que não vai afetar só a empresa, é vizinhança, é outras coisas que podem surgir. Tipo o cara lá que traía a mulher dele com homem, né? Tem uns caras aí que trabalharam lá na Claro que traía a mulher dele com homem. Uns caras que trabalhavam na Siemens que transavam no vestiário, traindo com outro homem. E tanto podre aí que eu vou soltar, cara, que na melhor hora. Aí vocês vão se defender como? Foda-se vocês, cara. Entendeu? Isso é por ter a boca solta, a língua solta, vocês aí da Claro, e vocês aí, seus filhos da puta aí. Tem muitos aí em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? Fiquem tranquilos que vai chegar o de vocês. Entendeu? São Paulo. Vai chegar o de vocês e vai chegar com um caco de vidro e areia na bunda. Então, assim, é assim que você tem que tratar. Por quê? Se você não der uma resposta à altura e a pessoa te desrespeita e você não dá uma resposta pra ela, ela vai continuar te desrespeitando. Entendeu? Então, eu sugiro uma coisa. Fazer o que um gerente, que eu trabalhei com ele lá no Maranhão, que eu tenho um profundo respeito, quando tentaram contatar ele, esse italiano, entendeu? Esse italiano, chegaram para falar com ele, um profundo respeito por ele, pelo profissional, pelo ser humano. Entendeu? Aí a vagabunda achando que eu tinha interesse no cara. Vai tomar no teu cu nessa puta. Puta do caralho. Mas o cara me serviu de inspiração por muito tempo. A nível de ação, sabe? É que tem tarado, meu amigo, que já pensa outro tipo de merda, cara. Tem gente que é tarado, meu amigo. E aí o cara falou assim, não, sobre ele eu não vou falar nada. Isso eu respeito muito o que você fez, cara. Isso é uma postura de homem, cara. Entendeu? Agora, os covardes que quando foram falar de mim e abriram o bico e soltaram pra enfiar no meu, vocês, eu não vou ter misericórdia nem da mãe de vocês. Tá bom? Valeu.